Nós estamos começando mais um programa Gestão em Foco, trazendo para você informações da área da administração pública, para que possamos avaliar como está o trabalho dos nossos gestores. O tema do programa de hoje é sustentabilidade no serviço público. Os nossos convidados, professor Daniel Pinheiro, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Professora Janice Bogo, obrigado também, professora. Obrigada também. Eles professores do curso de Administração Pública da ESAG UDESC, que vem colaborando conosco nesta caminhada. Professores, o tema sustentabilidade, como falávamos antes de iniciar essa gravação, sustentabilidade, todo mundo fala, é um tema recorrente, mas muitas pessoas acabam se questionando o que envolve sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma palavra que é bastante comum hoje em dia. Você abre um jornal, você abre uma revista, você liga a TV, você está ouvindo falar em sustentabilidade. Mas poucas pessoas conseguem entender o que está por trás dessa palavra que é tão usada. Então, sustentabilidade vem mesmo de sustentar, né? Sustentar algo ao longo do tempo. Mas sustentar de que forma? Sustentar de forma a você ter um bom desempenho econômico, né? Uma economia saudável, mas também um meio ambiente limpo e uma sociedade o mais justa possível. E essa sustentabilidade, por ser um tema amplo, ela é muito também mal compreendida. Então, existem diversas definições, do que seja um desenvolvimento sustentável ou essa tal dessa sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, ela se reflete nas organizações empresariais, no terceiro setor e também nas organizações públicas. Parece ser um universo muito amplo, né? Que está distante, por exemplo, do cidadão. Eu estou lá em casa, como que eu vou ver o dia a dia? Porque como todo mundo está falando, todo mundo deseja, né? Há uma boa vontade, um desejo de ser sustentável. Mas por onde começar, professor? A gente sempre fala assim que as pequenas ações, elas são muito mais efetivas, né? Muito tempo a gente fica esperando assim, a sustentabilidade como uma grande ideia, fica esperando quem vai fazer isso, como vai fazer isso, mas às vezes a gente esquece de olhar, né? Por exemplo, eu costumo falar muito que olha uma empresa, por exemplo, que tenha 300 funcionários. Se ela conseguir fazer com que esses funcionários utilizem um transporte coletivo, consigam chegar num ônibus que a empresa conseguiu mais barato ou até de graça para esses funcionários, já reduz o trânsito. Reduzindo o trânsito um pouco, você tem a questão do tempo, problemas de emissão de gases com os carros parados, etc. Então, às vezes, são coisas que você vai amarrando. Ou separar o lixo em casa, né? Quando a gente fala assim, separe o seu lixo. Por que é importante separar o lixo? Mais do que ajudar no processo de reciclagem, que hoje tem um valor agregado muito grande na economia já, você tem cooperativas de catadores, tem empresas de reciclagem, mas na hora que essa pessoa está separando, ela já está tendo uma primeira atitude em eu preciso consumir menos, eu estou gerando muita embalagem, veja só, eu estou estragando alimento, você começa a se perceber. Então a gente fala assim, você olha seu lixo, aí você já sabe muito o que você está fazendo. Aí você começa a economizar recurso financeiro. Se você não desperdiça, você gasta menos, aí você tem uma qualidade de vida maior com o seu dinheiro. E essa ideia de sustentabilidade, ela vem daí, de você equilibrar as coisas, né? Você tratar as coisas com equilíbrio, você não gastar tanto de um lado, você não usar tanto do outro, você respeitar aquilo que é coletivo, você respeitar o que é de uso comum. Então eu não... eu uso melhor a água, eu escovo meus dentes, eu fecho a torneira enquanto estou escovando os dentes. Havia uma propaganda muito engraçada que passava na televisão, que era uma pessoa no deserto, escovando os dentes e com um cantil de água. Então, enquanto ele ficava escovando os dentes, ficava com um cantil de água derramando aquela água durante um tempo. Então, o teu imaginário era como ele vai tomar água no deserto depois. É um pouco do que a gente faz em casa. Toma um banho de meia hora, 40 minutos, parece um absurdo, porque é uma quantidade de água enorme. A gente tem que equilibrar um pouco o conforto com essa razão coletiva. Mas na opinião de vocês, a questão da sustentabilidade, ela já desceu da ideia para a prática? Prática, digo, tanto nesses exemplos cotidianos, mas as organizações já estão conscientes de que nós precisamos fazer alguma coisa? É uma ideia hoje muito mais madura. A ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, ela vem sendo construída nas últimas quatro décadas e meia, ou de 4 a 5 décadas, do que seja você ter um desenvolvimento mais sustentável. Então, durante muito tempo se ficou no embate das ideias, né, do que nós podemos fazer. E não necessariamente precisa ser algo complexo. Né? O Daniel deu uma série de exemplos de coisas simples que se pode fazer. E isso também nas organizações empresariais. Não precisa ser algo que cause um grande impacto.
que cause uma grande diferença a princípio. Na verdade, as pequenas mudanças, elas tendem a trazer muitos ganhos em qualquer tipo de organização dentro da nossa casa. Então, o Daniel falou, né, da economia da água, da separação do lixo, da gestão de resíduos no geral, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, ou de mudanças de atitude, do tipo de material que a gente usa. Então, ele começa por se tomar consciência do que a gente faz, como a gente faz, para a partir daí buscar melhores soluções. E é tão complexo que isso pode envolver política econômica internacional e pode envolver uma economia doméstica, pode envolver assim, a sua escolha do produto que você vai comprar no supermercado. Estão aí os acordos internacionais, né, em relação a isso. Como que esse tema chega ao poder público? Porque às vezes em casa parece ser tão difícil para nós essa mudança, né? Por exemplo, a separar o lixo vem sempre aquela questão, bom, mas a coleta seletiva mal passa na minha rua. Como que essa discussão chega ao poder público? Ou ainda está muito engatinhando as ações, os gestores tomarem consciência e colocarem como prioridades? Veja, a gente teve uma evolução muito grande. Eu acho que os últimos 10 anos foram fundamentais. Até por ser uma discussão recente, né? Exatamente. Para o poder público acordar. Eu acho que assim, nós já temos uma legislação, por exemplo, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos sendo consolidada, ela vai levar um tempo ainda. A lei no Brasil tem essa fama de pegar, mas aí não é uma questão de pegar, é uma questão de necessidade, que vai sendo aos poucos operacionalizada. Você vai tentando, nós temos aqui na região metropolitana o problema já com o aterro do lixo, mas todas as grandes capitais, as regiões metropolitanas estão sofrendo, não tem onde jogar o lixo, então isso já vem sendo uma realidade. Mas também, assim, na hora que o poder público ele começa a ver, olha, não é só uma questão ambiental, não é só uma questão econômica, é também uma prática social. Se eu não começo a ver a sustentabilidade desse jeito, eu não vou avançar. Eu não vou avançar por quê? Como eu vou fazer um programa de saneamento básico sem pensar em saúde e ao mesmo tempo em meio ambiente? As duas coisas estão ligadas. Então, eu não tenho esgotamento sanitário em casa, é uma questão de saúde pública, mas é uma questão também relativa à proteção do meio ambiente, porque senão amanhã eu não tenho como beber água. Amanhã eu não tenho, por exemplo, como realizar uma atividade pesqueira porque eu sujei simplesmente a minha costa inteira. Né? Eu não tenho como praticar as minhas atividades do dia a dia porque os lugares estão sujos, porque eu não consigo fazer isso. Então, todas as questões elas estão muito ligadas. Então, o meio ambiente acaba se tornando um tema macro nessa ideia de sustentabilidade para várias outras questões. Fica claro que é uma política que permeia todas as outras ações. Né? Exato, e aí eu tenho que pensar muito bem no que eu vou fazer. Então, a minha legislação hoje não é só ambiental. A minha prática, eu não desenvolvo um programa de política pública só para, por exemplo, meio ambiente. Eu já vou relacionando as questões. Antes da gente chegar no intervalo, já está quase no nosso horário, mas fica claro que a questão da sustentabilidade, essas ações, essas políticas, elas vão muito além, ainda ficando na esfera do poder público, do que eu ter simplesmente uma fundação de meio ambiente, né? Claro. Porque parece assim que ainda se pinta no poder público, não. Tem uma fundação de meio ambiente estruturada, cumpre a minha responsabilidade de fiscalizar, de promover programas de conscientização, enfim, mas acaba esquecendo essas políticas que vão bater na saúde, por exemplo. Isso já está conseguindo, a gente está conseguindo transpor essa discussão na esfera do poder público? Eu vejo que no poder público a gente tem que passar a fase da informação. Né? É responsabilidade, sim, do poder público, mas não só dele, isso é importante deixar claro. O informar a população sobre consequências de determinados hábitos de consumo, né, ou hábitos mesmo na nossa vida diária. Assim como quando nós começamos a usar o cinto de segurança, né, as pessoas sabiam que você tinha que usar o cinto por uma questão de segurança, mas quando passaram a usar? Quando você teve uma multa, olha, se você não usar o cinto de segurança, você vai ser multado. A gente passou para a próxima etapa, que é a etapa da educação. Então, hoje, são raras as pessoas que entram no carro e não colocam o cinto. Então, nós já passamos a etapa da informação, chegamos à etapa da educação. Né? Então, nesse sentido, o poder público tem um papel essencial, mas não só ele, a gente não pode deixar essa atribuição só aos nossos governantes. Então, é um papel da sociedade civil organizada também, é um papel também das organizações empresariais. Se você pega um produto e você vê lá indicações de uso para você economizar, o que fazer com a embalagem, tudo isso faz parte desse processo de informação que eu acredito tende a se transformar em educação ao longo do tempo.
né? E a gente já vê isso em várias... o movimento do consumo consciente no Brasil, né, que vem crescendo muito nos últimos anos. Então você já vê isso na prática. Você já vê as pessoas hoje, você anda na rua, você vê raras pessoas jogando alguma coisa no chão. Se você vê, você fica indignado. Então já é a etapa da educação. Se você vê alguém, se constata que alguém está colocando esgoto num córrego, num mangue, isso também deixa as pessoas indignadas. Então, assim, se nós formos avaliar tudo que nós já passamos nos últimos anos, como nós estamos hoje, houve uma grande evolução. Ou seja, há esperança de estar no caminho certo, então, né? Sim, eu não sei se a velocidade é ideal, necessário. mas sem dúvida houve evolução. Nós faremos um breve intervalo, voltamos então para conversar sobre a sustentabilidade no serviço público. Acompanhem conosco o programa Gestão em Foco.